Bom, pessoal, só para vocês sentirem um gostinho aí, vamos executar alguns comandos aqui no nosso script em R. E aí depois vocês vão realmente utilizar no próximo módulo e aprender sobre os objetos. Tá bom? Então aqui a gente vai realmente só fazer alguns comandos básicos de R, tá? Não vou falar sobre todos, mas só para vocês entenderem como funciona aqui o Jupyter Notebook, tá? Então eu já alterei o nome, né, do meu script para comandos básicos, né? Para fazer isso é só colocar aqui. E agora a gente pode ir rodando os nossos scripts, tá bom? Então a gente tem nossa célula aqui, nossa primeira célula, e a gente pode fazer um print, né? Que é um comando aí básico das linguagens que você consegue colocar na saída o que você quer como resultado, né? Então basicamente o print é como se fosse imprimir, tá? Então a gente pode fazer isso da mesma forma que a gente faz em Python, né? Então colocar aqui print e vou colocar dentro aqui hello world, tá? É o que normalmente todo mundo quer aprender a fazer, olá mundo, quando está iniciando uma linguagem, né? É a parte realmente mais simples. E aí a gente pode rodar, né? Aqui eu dei um Shift Enter. Outra forma, né, de eu fazer aparecer o Hello World na saída aqui do Jupyter Notebook é simplesmente a gente pegando aqui, né, a nossa string, ou seja, o nosso texto, e dar um Shift Enter aqui. Então, Hello World também aparece dessa forma, né? Lógico, com print, né, quando a gente utiliza a linguagem R, ele sempre vai trazer aqui qual que é o resultado, né? Às vezes 1, 2, 3, 4, enfim. Vocês ainda vão visualizar isso nas próximas aulas, né? Quando a gente fizer algumas coisas um pouco mais complexas. Tá legal? Bom, uma outra coisa bem legal aqui do Jupyter Notebook, né, que vocês precisam aproveitar e para utilizar no trabalho também, para deixar tudo muito organizado, muito limpo, seu código limpo, bonito, é que a gente consegue adicionar títulos, né? Então é como se o Jupyter Notebook ele fosse um relatório, tá legal? Então a gente consegue fazer títulos aqui, escrever também, além do código, textos, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar título 1, tá? Eu posso vir aqui em Markdown, né? E rodar isso, né? Então, se vocês olharem aqui, tem código, Markdown, tem esse row NB convert, tem o heading, tá? Então, a gente pode utilizar vários estilos aqui. Então, se eu adicionar duas hashtags ou dois jogos da velha, né? Depende aí como você fala. Então, eu vou colocar aqui, ó, título 2. Vocês vão ver que ele fica menorzinho, né? Então, quanto mais hashtags a gente vai colocando, ó, menor ele vai ficando também, tá? Então a gente consegue fazer isso aqui em um script de R. Em Python é a mesma coisa, né? Isso aqui é do Jupyter Notebook, tá bom? E a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa, tá? E aí, outro modo, então, é o raw NB convert aqui. Eu consigo escrever textos, né? Então, olá, eu me chamo Caio, sou palmeirense. Aproveitar que o time tá bem, né? Sou palmeirense. Então, se eu rodar isso aqui, ó, ele vai ficar como um texto aqui. Então, eu posso escrever várias coisas, eu posso explicar um código, eu posso explicar um gráfico, enfim, tem aí várias infinitas possibilidades que isso nos traz na hora de montar os nossos relatórios, dashes e apresentar isso para alguém ou simplesmente deixar documentado, tá bom? Bom, aí que mais, né, que a gente consegue fazer com linguagem R? A gente consegue fazer um monte de coisa, né? Aqui a gente consegue fazer operações básicas, né? Isso muito parecido com Python também. Ó, a gente consegue fazer 2 mais 2, ele vai retornar 4 aqui para mim, né? Consigo fazer o resto da divisão, né? Ó, já fiz errado aqui, code. Deixa eu tirar a hashtag. Consigo fazer o resto da divisão de 10 por 3, né? Se fosse em Python, eu usaria somente uma porcentagem, né? Mas em R a gente usa 2. Então, essa é a operação de resto, né? Dentro de R. Então, 10 dividido por 3 sobra 1, né? Esse é o resto, tá bom? Bom, a gente consegue fazer também potenciação. Então, aqui, por exemplo, 2 elevado a 4, né? A gente faz dessa forma, com 2 asteriscos. Nada disso você vai precisar
decorar, tá, gente? Então isso aqui é realmente para vocês verem as possibilidades. Não precisa se preocupar agora com o que é cada coisa, para decorar, para ter que usar, enfim. Isso aqui é mais para vocês entenderem aí como a gente pode utilizar o Jupyter Notebook nas células, rodando célula por célula, tá? E aí, gente, eu consigo também ver os tipos, né, dos nossos objetos. Em R e em Python, né, tudo é objeto, né? Então a gente consegue pegar ali o tipo daquele objeto, a gente consegue, geralmente tem métodos, tem atributos, né, de cada um dos objetos, e a gente pode aproveitar isso, né, para criar o nosso código. Bom, então aqui eu posso, por exemplo, ver, vamos ver qual que é o tipo, né? Em R a gente coloca type of, né? Em Python seria só type. Bom, aí aqui então eu coloco entre parênteses, né, um número ou enfim, posso colocar um texto também e ele vai retornar para a gente qual que é o tipo, né, daquele objeto. Então aqui no caso double, né? Então aqui ele está como double, que basicamente é o valor numérico aí. Deixa eu aumentar um pouco aqui. E aí a gente consegue fazer isso também com texto, né? Então qual que é o tipo, na verdade qualquer objeto a gente consegue colocar aqui e verificar qual que é o tipo aqui, caractere, né? Então são vários caracteres aqui, esse é o tipo que ele dá em R pra gente, tá bom? Bom, a gente consegue também atribuir variáveis, né? Então armazenar valores dentro de uma variável. Então posso chamar aqui uma variável A e eu vou passar para essa variável um valor, né? Aqui a gente não faz com igual, né, em R, a gente faz com isso aqui, ó. Então a seta para a esquerda e o nosso tracinho. Então eu falo qual o valor aqui da direita que vai ser armazenado nessa variável da esquerda, tá? Basicamente isso. Então eu posso rodar, armazenou e agora vamos ver o conteúdo de A, 4, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa aí com R, tá bom? Lembrando que ao invés do igual a gente tem que utilizar aí as nossas setinhas. A gente pode também construir vetores, né? Então a gente vai ter aula sobre tudo isso, tá, gente? Então aqui é mais para vocês terem aí uma base e tal, só para verem como funciona, né? Como que a gente cria um vetor C, né? Parênteses, né? Por que C? Esse C vem de combine, tá? Então basicamente foi aí a convenção que utilizaram para a linguagem R para a criação de vetor, né? Depois eu vou explicar o que é vetor, tal, não fica assustado, né? Então eu posso rodar aqui e quando eu rodo, aqui eu não armazenei nenhuma variável, né? Quando eu rodo você vai ver que tem duas strings, né? Então uma coisa dos vetores que você pode guardar e já anotar aí se quiser, é que ele aceita somente um tipo. Na verdade ele aceita qualquer coisa aqui, né? A gente pode colocar, mas como retorno ele vai dar um mesmo tipo, tá? Então aqui no caso tem uma string, né? Um caractere, e aqui a gente tem um número, né? Então ele transformou um número em caractere, tá? Então tem algumas regrinhas aí quando você coloca um tipo de objeto que não é o comum ali, ele vai fazer uma transformação. Tá bom? Então, a gente pode também, como eu falei, eu não coloquei num objeto, mas eu poderia, né? Posso colocar também um objeto, então vou chamar OB. OB, ó, já coloquei igual aqui, estou acostumado com Python. Vamos colocar a setinha para a esquerda. Então, OB, beleza. Vamos verificar o nosso OB. E agora a gente pode pegar, né, qual elemento, né? A gente pode pegar, por exemplo, o primeiro elemento, o segundo elemento do nosso vetor, tá? Como que a gente faz isso? Aí é igual a Python, né? A gente pode colocar o OB1, né? No caso, o Python inicia em 0, né? Aqui está iniciando em 1, tá? Então, fica atento nisso. Então, primeira posição do nosso vetor A, segunda posição é 1, tá bom? Só que como string, né? Como texto. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode criar uma lista, né? Então as listas também são objetos aí importantíssimos, tanto em Python quanto em R, para trabalhar com dados, tá bom? Bom, como que a gente cria uma lista? Eu vou criar uma lista LST, vou passar para essa lista, né, alguns elementos. Então eu vou pegar letra A, né? Estou fazendo muita letra A aqui, né? 5 e sei lá, cachorro. Cachorro. Pronto. Então, 3 elementos na nossa lista. Como que eu crio a lista? Com list, né? Então,
Ops, o que eu fiz aqui? Aí. Com o list, parênteses, a gente cria realmente uma lista, tá? Então, vetor é com C e a lista é list, tá? A gente coloca os elementos aqui e aí uma coisa que já diferencia uma lista de um vetor. Vou explicar agora. Então, se eu rodar, ele vai dar as posições aqui da lista, né? 1, 2, 3, posição A, string, né? 2, 5 como número mesmo e 3 cachorro. Então a gente já viu uma diferença aí, né? A lista, ela vai retornar qualquer tipo ali de objeto, tá? Enquanto que aqui precisa ter um só, tá? No nosso vetor. Então, isso a gente vai falar aí mais para frente, tá? Então é só para vocês entenderem aí como funciona, né? Como cria um vetor e uma lista. Bom, a gente consegue também fazer loops, né? O que é loop? É um ciclo. A gente pode fazer um ciclo dentro de R, né? Assim como em Python, enfim, outras linguagens de programação, né? Então, a gente pode utilizar o for, né? O for, ele vai falar para cada elemento dentro de algo, por exemplo. Então, para cada elemento dentro da lista que a gente criou aqui em cima, LST. Então, para cada elemento contido em LST, né, a gente tem que colocar aqui o parênteses. E aí, na hora que a gente vai colocar para cada elemento, o que a gente vai fazer? Né? Eu preciso colocar aqui os colchetes. Né? Colchetes, posso dar um Enter e pronto, ele vai abrir aqui o nosso for. Então, tudo que estiver aqui dentro, entre esses colchetes, a gente consegue fazer as iterações, né? Que é assim que a gente fala aí no ciclo, né? Num loop de uma linguagem de programação. Então, aqui eu posso, por exemplo, dar um print, né? Posso dar, vou printar cada elemento, né? Só print i, tá? Então, vamos rodar, ó. Então, para cada iteração, ele só printou o elemento, né, da lista, né, de cada elemento aí da lista, tá? A gente pode adicionar coisas aqui também no print, né? Posso colocar um texto, sei lá, aqui está o elemento, 2 pontos, e aí ele vai falar qual que é o elemento. Só que, diferentemente de Python, a gente precisa usar uma funçãozinha, né, para juntar o texto, que é o paste, né? O paste, a gente vai colocar aqui o nosso texto. Então, aqui está o elemento, tá? Aí eu vou colocar 2 pontos, espaço, né? E vírgula, né? E o paste, ele vai juntar, né, esses dois elementos. Então, cada elemento da lista e vai colocar junto com o texto aqui no nosso print, tá? Então, posso rodar e aí, ó, aqui está o elemento A, aqui está o elemento 5, aqui está o elemento cachorro, tá? Então, a gente percorreu aí a nossa lista através de um loop utilizando for, tá bom? Bom, a gente consegue também carregar, né, bibliotecas, pacotes dentro de R, né, assim como a gente faz lá em Python com o import. Aqui a gente pode utilizar o library. Então, library a gente pode colocar assim e o nome do nosso pacote, por exemplo, o dplyr, né, que vai ser importante aí para manipulação de dados. Né? Caso dê erro, né, na hora que você rode isso aqui, dizendo que ele não está instalado, aí você simplesmente pode instalar assim, install.packages, né? E aí você diz qual que é o nome do seu pacote, tá? Então, se não rodar esse aqui, né, aqui rodou, então ele só deu um warning, que warning é um aviso, nada de erro, e aqui, caso, né, dê erro no seu, você vai poder rodar, tá bom? E aí rodando você instala esse pacote, né? Aí dentro desse pacote tem várias funções aí que a gente pode utilizar. Uma delas é, por exemplo, o tb, ó, vou dar um tab aqui, ele vai aparecer as opções. Então tbldf, né, para eu colocar aqui na saída um data frame. E aí eu posso utilizar um que já tem salvo no próprio pacote, né, mtcars, né, um conjunto de dados famoso aí sobre carros, né? Então, muito parecido aí com o data frame também em Python, né? A gente consegue organizar aqui o nosso data frame também
em R, tá? De forma muito parecida. Tá bom? Enfim, eu acho que é isso, né? Para comando básico já tá muito bom, ela tá ficando extensa. Era mais para vocês terem noção aqui do que dá para fazer, né? Dentro de Python. Deixa eu apagar esses aqui que não foram usados. Vou salvar e depois também vou deixar em recursos para vocês baixarem. Então a gente consegue fazer muita coisa em R, né? Tem vários objetos aí para aprender que são importantes para a área de dados e a gente vai aprender cada um deles aí em uma aula, tá? Então fiquem tranquilos que vamos percorrer todo o caminho para conseguir depois fazer um processo de ETL de arquivos, né? Que é sobre esse curso, tá? Então é isso, eu vejo vocês aí no próximo módulo que a gente vai então entrar nos detalhes dos objetos em R, tá bom? Então até!